Oi, gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Um Teto Todo Seu, de Virginia Woolf. Um Teto Todo Seu é um conjunto de ensaios publicado em outubro de 1929 que a Virginia escreveu quando ela foi convidada a falar sobre o tema Mulheres e Ficção para o Newnham College e o Girton College. A abordagem da Virginia Woolf sobre o tema é simplesmente maravilhosa. Ela vai fazer uma análise mais aprofundada sobre a mulher na sociedade e a sua ligação com a literatura, ou mais precisamente o seu impedimento de praticar a literatura ou escrever o que quer que fosse da forma desejada. É claro que diversas escritoras famosas do século XIX serão mencionadas, como a Jane Austen, a Emily Brontë, a Charlotte Brontë, entre várias outras, mas a abordagem dela vai ser um pouco mais aprofundada do que simplesmente falar sobre as mulheres que conseguiram praticar literatura nessa época predominantemente tão machista. Ela vai abordar basicamente como tema principal a necessidade de possuir um teto todo seu, ou seja, um local particular, um local sossegado e silencioso, em que a pessoa possa praticar o ofício de escrever e desenvolver esse talento artístico da forma mais adequada possível. Então, esta pessoa tem que ter pelo menos um teto todo seu para consegui-lo. Não só um teto todo seu, mas alguma independência financeira, algo que era completamente proibido às mulheres que eram dependentes de suas famílias, na verdade, dos seus pais e de seus maridos. Elas não podiam sequer ter o seu dinheiro próprio. Então, como exercer a literatura da forma adequada, da forma mais livre e espontânea possível, se nem as coisas básicas necessárias para que este pensamento pudesse fluir eram oferecidas a essas mulheres. Não apenas essa questão material, que ela fala ser extremamente necessária como uma base para que as outras coisas, como o talento que já está ali, possa ser aflorado, mas também o fato de que as mulheres nem sequer tinham a liberdade de pensamento que os homens tinham na época. Então os homens podiam escrever da forma que eles queriam, eles tinham liberdade para abordar os assuntos desejados. As mulheres eram obrigadas a pensar de determinada forma, elas eram criadas para determinado papel. E ela vai fazer uma análise sobre tudo isso, vai levantar vários questionamentos, apontamentos sobre o assunto extremamente interessantes. De fato, era uma delícia ler a escrita de um homem. Era tão direta, tão franca em comparação à escrita das mulheres, indicava tanta liberdade de pensamento, tanta liberdade de personalidade, tanta confiança em si mesmo. Era possível ter uma sensação de bem-estar físico na presença daquela mente bem nutrida, bem educada, livre, que nunca fora contrariada ou sofrer oposições e sempre tivera liberdade desde o nascimento para estender-se em todos os sentidos que quisesse. É considerado um texto não ficcional, mas ela usa por vezes personagens ficcionais para chegar a determinada conclusão e dar, por exemplo, determinados exemplos. Em certa parte, ela vai trazer até uma irmã fictícia de Shakespeare. O que teria acontecido se o Shakespeare tivesse uma irmã tão talentosa quanto ele? Será que nós saberíamos quem é essa pessoa? Será que ela teria ali todas as possibilidades e todas as coisas que foram oferecidas a Shakespeare para que ele deixasse aflorar o seu talento? Ou pelo contrário, seria algo completamente repudiado e desencorajado por todos? Teria sido impossível, absoluta e inteiramente para qualquer mulher ter escrito as peças de Shakespeare na época de Shakespeare. Deixe-me imaginar, já que os fatos são tão difíceis de apurar, o que teria acontecido se Shakespeare tivesse tido uma irmã incrivelmente talentosa chamada, digamos, Judith. E essa questão que ela fala que é difícil de apurar é mais uma crítica a algo que ela aborda também. O quão pouco nós sabemos das mulheres em outras épocas, já que elas não tinham voz. Então, basicamente, o que nós conhecemos era o que era falado a respeito delas pelas vozes masculinas, pelos homens. Não só no quesito não ficcional, mas também na literatura, né? Porque eram os homens que tinham vozes, então eles podiam descrevê-las da forma que eles quisessem, e que isso nem sempre, muitas vezes, não condizia com a realidade. Era difícil achar mulheres falando sobre mulheres, sobre os sentimentos que elas tinham por outras mulheres e sobre a vida, assim, de uma forma livre e espontânea. A Virginia Woolf foi uma crítica literária, inclusive as críticas delas eram incríveis. Ela tinha um olhar aguçado em relação ao conteúdo de determinados autores, e ela vai comparar Jane Austen, Emily Brontë, Charlotte Brontë. Ela fala que a Jane Austen foi uma das únicas que conseguiu esse ofício livremente, assim, das amarras que prendiam as pessoas. Por mais que a Jane Austen ela escondesse seus escritos na época que ela os escrevia, né? Quando alguém chegava perto, ela acabava escondendo, então não era algo que ela fazia da forma mais aberta possível. Ela conseguiu escrever de uma forma mais sincera e real. Quanta genialidade, quanta integridade devem ter sido necessárias diante de toda aquela crítica em meio àquela sociedade puramente patriarcal para se apegarem às coisas como as enxergavam, sem se encolher.
Somente Jane Austen e Emily Brontë fizeram isso. É outra pérola, talvez a mais refinada em suas tiaras. Elas escreviam como escrevem as mulheres, não como os homens o fazem. De todas as milhares de mulheres que escreviam romances naquele tempo, elas eram as únicas que ignoravam as admoestações perpétuas do eterno professor. Escreva assim, pense assado. É tão interessante a forma como a Virginia Woolf aborda essas questões, a conversa que ela tem com o leitor, assim, as coisas que ela nos faz refletir. Você pode nem sempre concordar com tudo, ou pode concordar em parte, ou 100%, mas só de ter esse diálogo com o escritor é algo tão único, né, que torna o livro já tão especial. Aqui ela vai trocar os papéis naquilo que eu estava me referindo a vocês, de como as mulheres eram sempre retratadas por homens, né, na literatura. Suponham, por exemplo, que os homens fossem retratados na literatura somente como os amantes das mulheres e nunca fossem amigos de homens, ou soldados, pensadores, sonhadores. Poucos personagens das peças de Shakespeare poderiam ser a ele atribuídos. Como a literatura sofreria? A literatura sofreria, de fato, e sofreu, né? Porque as mulheres não eram bem representadas nessa época. O básico que era negado às mulheres, não existia a liberdade de pensamento, nem sequer a liberdade material que era exigida, né, para que um escritor coloque seu talento em prática. A gente poderia continuar aqui discutindo sobre vários outros assuntos interessantes que a Virginia Woolf coloca aqui em debate, mas eu vou ficando por aqui, convidando aos que se interessaram à leitura do livro. A gente pode debater um pouco mais aqui nos comentários de uma forma mais aprofundada. Esse debate tão gostoso que é trocar ideias sobre os livros que nós lemos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso ainda não tenham lido, fica aqui a dica de um ótimo livro de ensaios maravilhoso. A escrita da Virginia Woolf é muito gostosa de ler. Se você gostou, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal. Beijos e até a próxima!